Seja bem-vindo ao mundo marcial. As técnicas e estratégias de autodefesa mais eficazes são igualmente eficazes para mulheres e homens. Aprender uma arte marcial é um grande passo quando se trata de autodefesa, uma vez que a pessoa média treinada provavelmente derrotaria a pessoa média não treinada no combate corpo a corpo. No entanto, aprender uma arte marcial não o torna invencível. Ela apenas ensina técnicas que serão eficazes para a maioria dos atacantes em potencial e oferece uma valiosa experiência de combate. Este último é frequentemente o aspecto mais subestimado do aprendizado de uma arte marcial. É claro que a autodefesa é muito mais do que saber lutar. Para começar, você provavelmente nunca será o melhor lutador do planeta e sempre haverá pessoas que poderão dominá-lo fisicamente. Há também a questão das armas em situação de autodefesa. Saber lutar é apenas metade da equação para defender você e seus entes queridos. Sua mentalidade também é um fator importante e muitas vezes causa um impacto mais significativo do que saber lutar. Neste vídeo vamos explorar dicas de autodefesa. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Confie nos seus instintos. Todos nós já tivemos aquela sensação estranha quando sabíamos que algo não estava certo antes de algo terrível acontecer. Esse é o seu instinto, e você pode agradecer a evolução por isso. Essa pequena voz manteve os humanos seguros por milênios e pode fazer o mesmo por você. Pode ser algum lugar que você não quer ir ou alguém lhe dando arrepios. Sempre há um motivo pelo qual você tem um mau pressentimento sobre alguma coisa, mesmo que não seja aparente para você. Essa vozinha pode ser sua melhor ferramenta de autodefesa, pois, em primeiro lugar, impede o desenvolvimento do cenário de autodefesa. Empregar negação. Nunca se permita ser um alvo fácil para alguém com mais intenções em relação a você. O resultado de uma luta geralmente é determinado antes do primeiro golpe ser desferido. Sempre aproveite a oportunidade para fugir de ameaças potenciais antes que as coisas azedem. Por exemplo, se uma pessoa andando em sua direção em uma rua mal iluminada à noite lhe dá arrepios, atravesse a rua para não ter que se cruzar. Se uma pessoa parada no elevador lhe dá uma vibração ruim e não há mais ninguém por perto, espere pelo próximo elevador. Essas pequenas coisas afastam você de ameaças potenciais, impedindo que o possível invasor tenha a chance de vitimizá-lo. Tomar medidas para evitar conflitos não o torna covarde, simplesmente o torna inteligente. Irradie confiança. A confiança é uma das maiores armas que você tem contra ameaças potenciais, uma vez que os vitimizadores e os agressores tendem a procurar o caminho de menor resistência. É da mesma forma que animais predadores como os leões normalmente atacam as presas mais fracas do rebanho. Pessoas que parecem distraídas, assustadas ou confusas têm maior probabilidade de serem selecionadas como alvos de predadores. Os criminosos adoram vitimar aqueles que não prestam atenção ao que os rodeia, uma vez que é mais provável que os apanhem desprevenidos. Lembre-se de que os predadores nunca querem se envolver em uma luta justa. Eles querem vitimar você sem ter que lidar com quaisquer consequências. A confiança é como um escudo invisível que dissuade aqueles que procuram fazer de você uma vítima. O treinamento em artes marciais pode fazer maravilhas pela sua confiança, pois você aprende técnicas de autodefesa que são eficazes em situações da vida real. Você pode praticá-los em seus parceiros de treinamento, deixando-o confiante em suas habilidades de defesa. Quanto mais confiante você estiver, menor será a probabilidade de outros tentarem vitimizá-lo. Quanto menos vulnerável você parecer, menor será a probabilidade de precisar usar seus movimentos de autodefesa. Dedique algum tempo trabalhando em si mesmo para aumentar sua confiança. Melhorar a postura também ajuda, pois quem tem boa postura costuma parecer confiante. Ande ereto, não deixe os ombros desleixados, preste atenção ao que está ao seu redor e estique o peito enquanto realiza sua rotina diária. Qualquer pessoa que queira vitimizá-lo receberá o memorando com o qual não deve brincar. Parece besteira, mas pequenas coisas traz grandes resultados. Estabeleça limites verbais. Fortes habilidades verbais são outra habilidade crucial de autodefesa. É uma das habilidades de autodefesa mais importantes, pois é mais provável que você as use do que qualquer habilidade física. Os predadores muitas vezes conversam com suas vítimas antes de atacar. Isso é feito para entrevistar a vítima e determinar se ela seria um alvo fácil. Um criminoso experiente muitas vezes tenta com suas palavras intimidar ou congelar você de medo, reduzindo as chances de você reagir. Embora o confronto verbal possa ser assustador se você não for do tipo agressivo, é vital mostrar à pessoa que está dialogando que ela escolheu a vítima errada.
Fique calmo se uma pessoa assustadora se aproximar de você. Fique firme e responda de forma assertiva e confiante ao fazer essas coisas, força o potencial invasor a procurar uma vítima mais fácil. Mantenha uma distância segura. Sempre tente manter pelo menos a distância de um braço entre você e um invasor em potencial. Você vai precisar desse espaço se tiver que revidar. Demora cerca de 1/4 de segundo para reagir a um ataque, por isso nunca permita que uma ameaça potencial chegue muito perto de você, principalmente por causa de armas. Os invasores muitas vezes tentam diminuir a distância de suas vítimas para avaliar sua disposição de revidar. Se você falhar no teste, o invasor saberá que você está com medo de se envolver, aumentando sua confiança. Você pode evitar isso usando limites verbais para impedir que um agressor diminua a distância de você. Se isso não funcionar, talvez seja necessário impedi-los fisicamente de lotar seu espaço. Use uma postura sem confronto. A maioria dos vitimizadores opera com base na noção de que as suas vítimas não serão capazes de se defender, por isso aproveite esse equívoco e apanhe-as desprevenidas. Você pode fazer isso usando uma postura de não confronto quando um invasor em potencial se aproxima de você. Use uma postura relaxada e confiante, com os ombros e quadris para frente, enquanto os braços estão levantados e abertos à sua frente. Essa postura coloca você em posição de se defender ou lançar ataques rapidamente, sem deixar óbvio para o potencial atacante que você pode lutar ou agravar a situação. Pegue seu atacante desprevenido. A maioria dos predadores escolhe alvos que acham que não serão capazes de se defender, então aproveite a mentalidade deles e use o elemento surpresa a seu favor. Se um potencial invasor estiver conversando com você, use suas habilidades verbais para fazê-lo baixar a guarda, deixando aberturas que você pode aproveitar caso as coisas saiam do controle. Às vezes, simplesmente revidar é suficiente para deter um atacante. Em algumas situações, como alguém agarrando você por trás, essa pode ser sua única opção. Lute bastante e você poderá fazer o invasor reconsiderar sua decisão. Mantenha as coisas simples. Uma situação de autodefesa não é um momento ideal para experimentar técnicas sofisticadas, como chutes giratórios. A adrenalina é liberada automaticamente em seu corpo sempre que você se encontra em situações perigosas. Um dos efeitos é a perda de habilidades motoras e visão de túnel. Coisas simples como tirar as mãos do bolso, abrir uma fechadura com uma chave tornam-se muito mais desafiadoras quando a adrenalina está bombeando pelo seu sangue. É o pior momento para tentar técnicas sofisticadas que exigem que você faça vários movimentos simultaneamente. Em vez disso, mantenha as coisas simples se você se encontrar em situações de autodefesa. Algumas das técnicas que você deve adicionar ao seu arsenal de autodefesa incluem golpe com palma, golpe nos olhos, chute baixo preferível ou pisão interno ou externo no joelho, estrangulamento por trás, entre outras. Não entre em pânico se for derrubado. A maioria das lutas de autodefesa acaba no chão, então não entre em pânico se seu oponente o arrastar ou derrubar. A maioria das pessoas não tem noção de luta de chão, então mesmo um pouco de luta livre, judô ou jiu-jitsu torna você muito mais perigoso do que a pessoa comum. Se você acabar por baixo, evite que o atacante se posicione segurando, procure estabelecer uma posição mais dominante ou ficar de pé novamente. Uma situação de autodefesa não é um momento ideal para procurar finalizações. Ser atingido no concreto enquanto você trabalha para finalizar pode colocá-lo em um mundo de problemas. Priorize a aptidão física. Estar fisicamente preparado aumenta suas chances de se defender com sucesso, especialmente quando você também treinou artes marciais. Estar em forma também reduz as chances de predadores escolherem você, já que normalmente procuram vítimas que parecem fracas e incapazes de se defender. Estar em forma mostra aos possíveis invasores que você pode virar o jogo, reduzindo o risco de eles escolherem você. Se as coisas acabarem ficando físicas, sua força e resistência podem acabar fazendo a diferença. Use o bom senso. O bom senso é a sua arma mais eficaz quando se trata de se defender. Muitas situações de autodefesa podem ser evitadas analisando o ambiente e tomando decisões inteligentes. Não deixe seu ego envolvê-lo em situações crescentes, em vez de reduzi-las. Por exemplo, alguém que você encontra em um festival pode tentar incitá-lo a brigar. Nesse ponto, suas opções são: usar seu conhecimento verbal para diminuir o conflito. Diminuir o confronto significa que você não precisa lutar e pode ir embora. Alguns espectadores podem considerá-lo um covarde, por não reagir às palavras duras lançadas contra você, mas isso é problema deles, não seu.
Toda situação de autodefesa tem muitas variáveis além do seu controle, então a atitude mais sábia é neutralizar quaisquer ameaças potenciais antes que as coisas saiam do controle. Envolva-se apenas quando não tiver outra opção para explorar. Fique atento. Você não notará possíveis ameaças à sua segurança se seu rosto estiver enterrado no celular ou se você se distrair com pensamentos aleatórios. Crie o hábito de prestar atenção ao seu entorno, especialmente em espaços de transição. Um espaço de transição é qualquer lugar que qualquer pessoa possa acessar, como uma rua ou um estacionamento. Os predadores costumam escolher esses locais para seus ataques, esperando que você não esteja prestando atenção ao que está ao seu redor. Quanto maior for o seu nível de consciência situacional, maior será a probabilidade de você conseguir implementar as dicas de autodefesa. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.